Amém. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, pois só Ele é digno, de receber todo o louvor e toda a adoração. Só Ele é digno e merecedor de receber o nosso louvor, as nossas orações e a nossa adoração, pois Ele criou todas as coisas, tudo é por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que fez teria feito. Vamos orar mais uma vez, antes de nós passarmos para a meditação desta noite. A Juliana compartilhou um versículo muito especial, Salmos 90, 14. Satisfaça-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias nós cantaremos felizes, Satisfaça-nos pela manhã. E a nossa alma, ela busca satisfação, Muitas pessoas estão no mundo buscando satisfação em várias coisas, em coisas ilícitas, muitas vezes lícitas, mas de maneira errada. Mas só há um Deus que pode satisfazer as nossas almas, só há um Deus que pode satisfazer os nossos corações. E quando Ele satisfaz as nossas almas, todos os nossos dias nós cantamos felizes a Ele, nós louvamos em alegria a Ele, porque a nossa alma foi satisfeita. Obrigado, meu Jorge. A nossa alma foi satisfeita e nós não temos mais necessidades de nada, porque os nossos corações foram satisfeitos por Ele. E que essa noite, com este culto prestado a Ele, mas que Ele também possa se agradar de nós, deste culto, e também satisfazer as nossas almas, e nós possamos ir para essa semana satisfeitos. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais este culto, Senhor Deus, que está sendo prestado ao Teu nome, Pai. Somos imperfeitos e falhos, mas o Teu Santo Espírito, Deus, nos capacita, Pai. Como nós cantamos, no poder do Teu amor, no poder do Teu Santo Espírito, as nossas fraquezas, ó Deus, são superadas, as nossas fraquezas são vencidas, Pai. Nós somos fracos e nossa fé é muitas vezes inconstante, Pai, mas nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para que todos os nossos dias nós possamos louvar a Ti, viver para Ti, Jesus. Que em nós, Senhor Deus, não haja nada que faça separação entre nós e o Senhor, mas que os nossos corações todos os dias possam se deleitar no Senhor, ó Pai. Como este salmo, Senhor Deus, diz, que o Senhor possa satisfazer as nossas almas pela manhã. E todos os nossos dias nós cantaremos felizes ao Senhor. Nós cantaremos ao único que satisfez as nossas almas mais do que qualquer coisa deste mundo. Nós queremos Te pedir por a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Ó Deus, o Senhor sabe das minhas fraquezas e das minhas necessidades, mas eu peço que pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus. Seja com cada um que está aqui esta noite, abrindo os nossos corações para ouvir a Tua palavra e possamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aqui Jesus, ele está com seus discípulos. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos meditar hoje do 17 ao 20, mas é uma breve introdução, para nós chegarmos nesse verso com o contexto correto. Aqui Jesus está com seus discípulos e Jesus, ele vai enviar os 72 discípulos ali para pregar, curar, realizar milagres, expulsar demônios nas cidades próximas a que Jesus iria visitar, Jesus estava se preparando para visitar algumas cidades e ele envia esses 72 discípulos para iniciar ali a pregação do Evangelho, Então ele envia de 2 em 2, ele envia ali eles com uma missão, que nós vemos aí no verso 9 do capítulo 10, Jesus diz aos seus discípulos: curem os doentes que ali houver e digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. Então Jesus dá essa ordem aos seus discípulos, para que eles fossem àquelas cidades e curassem, anunciassem que o reino de Deus estava próximo. Jesus, ele deu poder àqueles homens para que eles realizassem grandes coisas naqueles dias. Eles tiveram experiências grandiosas, eles tiveram grandes
grande euforia, né, por verem aqueles milagres acontecendo. Então, naquele período ali, eles desfrutaram, né, de grandes milagres, grandes avivamentos naquele povoado em que eles pregaram. E Lucas nos conta, né, que mais à frente, que esses 72 discípulos voltaram com muita alegria, né, possuídos, né, algumas versões vai dizer de muita alegria, como está aí no verso 17 em diante. No verso 17 em diante, que é a nossa mensagem, onde nós iremos meditar hoje, vai dizer assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Quando Jesus ele diz um contudo, um no entanto, né, um todavia, um porém, nós temos que ficar muito atento, né, com o que ele vai dizer logo em seguida. Quando aqueles discípulos voltam, né, alegres, cheios de euforia pelo que aconteceu ali, Jesus ele contempla, né, essa autossatisfação que aqueles homens tiveram, aquela vitória, né, diante do poder das trevas, e Jesus ele imediatamente, né, ele dá esse alerta àqueles homens, né? Jesus sondou o coração daqueles homens e Jesus viu que eles foram enchidos, né, ensoberbecidos daquela vitória que começou, né, a brotar um orgulho em seus corações, né, por causa daquilo, né? E Jesus disse, sim, eu dei o poder para vocês, né, expulsarem demônios. Eu dei o poder para vocês curarem pessoas. Sim, eu dei, né, o poder para que as pessoas fossem convertidas pela pregação do Evangelho. No entanto, Jesus diz, não se alegrem nisso. Vocês esperariam esse não entanto de Jesus nessa frase? Né? Nós, como todos os fiéis trabalhadores do Senhor, nós esperamos ter sucesso, né, no ministério, isso é um fato, né? Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos que se a sua alegria, se a base da sua alegria for o sucesso no ministério ou em qualquer outra coisa, né, essa alegria ela está no lugar errado, né? Nossa alegria muitas vezes, nossa motivação para viver pode estar em alguma coisa fora de Jesus, né? E é óbvio que isso está errado. Mas até naquilo, né, que nós julgamos mais espiritual, né, que é o ministério, que é pessoas sendo transformadas, demônios sendo expulsos, se a nossa alegria for essas coisas, Jesus também está dizendo que essa alegria está no lugar errado. E Jesus olha para os seus discípulos e dá esse alerta, né? Por mais que seja o desejo, né, de todo pastor, de todo missionário, de todo professor de EBD, ver pessoas sendo salvas, o império das trevas sendo destruídos, ainda que esse desejo seja um desejo bom, né? Isso jamais deve ser, né, a fonte da alegria dos discípulos de Cristo, né? É o que Jesus está dizendo aqui no verso 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Essa é a verdadeira alegria de todo cristão, né? Essa é a alegria que vai acompanhar você, meu irmão, né? Agora, no momento da tristeza, no momento da dor, no momento das aflições, né? Quando tudo estiver fracassando ao seu redor, né? Ou também no momento mais alto do seu sucesso, seja no ministério, seja na sua carreira, seja na sua casa, né? Quando as pessoas se converterem, quando as pessoas não se converterem, quando houver tempestades na sua casa, a sua alegria, como Jesus diz aqui, não deve estar em que os espíritos se submetem a vós, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? E porque o sucesso, né, irmãos, para a alma do crente, ele é um estado muito perigoso. Quando tudo em nossa vida vai bem,
quando nossos planos eles se realizam, quando a enfermidade e o luto ele é mantido longe de nós, quando os afazeres da nossa vida secular vão bem e temos sucesso em nossas carreiras, quando a nossa cruz ela é muito suave, quando não há dificuldades e provações. Esse é um tempo que as nossas almas encontram-se, né, em grande perigo. É quando os dias estão calmos, é quando não há nenhuma provação, quando nós talvez estejamos levando uma vida muito tranquila neste mundo, é quando talvez as nossas almas estejam em maior perigo. E é por isso que nós devemos estar duplamente vigilantes, né? Os nossos corações devem estar duplamente atentos. Por causa do pecado que está em todos nós, né? O orgulho, ele facilmente nos inclina à autopromoção, né? O orgulho, ele nos faz levantar postes a nós mesmos de uma adoração, a nossa capacidade, as nossas conquistas, as nossas realizações. Nós somos levados a pensar que a sabedoria que nós temos, que a capacidade que nós temos, nos deu a vitória. E o dia de sucesso foram conquistados por nós mesmos. E é por isso que Jesus dá essa advertência. Ele fala aos discípulos essa mensagem, né? Dizendo aí no verso 18: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. E nós podemos perguntar, qual foi o pecado, né, que fez Satanás cair do céu? Qual foi, né, se não foi o pecado do orgulho? Ele que era um dos anjos mais magníficos, era um ser angelical. A Bíblia vai dizer que ele era o anjo que estava mais próximo de Deus, que estava diante de Deus, né, no Monte de Sião. Mas exatamente foi o pecado do orgulho que o fez cair. Lá em Isaías 14, 13 ao 14, Isaías 14, do 13 ao 14, vai dizer assim, a respeito de Satanás. É claro que também é uma profecia, né, ao rei ali, ao imperador, mas também tem esse caráter transcendente, né, que fala a respeito de Satanás. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ou seja, né, Satanás, o seu coração foi enchido de orgulho, o orgulho da sua posição, da sua influência, e isso subiu ao seu coração ao ponto de ele se rebelar contra Deus. E Deus o expulsa do céu, lançando na terra. E é por isso que Jesus traz essa advertência aos seus discípulos, para que os corações deles não fossem insuflados, né, pelo orgulho, até naquilo que se parecia mais espiritual, que é o ministério, né, vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, demônios sendo libertos. Isso, Jesus está dizendo, não é a verdadeira alegria de vocês, né? Quanto mais as coisas seculares, né, quanto mais o casamento, a carreira, ganhar muito dinheiro, a sua alegria, a base da sua alegria não deve estar nisso. Por isso que em meio ao triunfo, né, nós devemos sempre clamar com toda a sinceridade ao nosso Senhor. Senhor, nos reveste de humildade, né, que não brote em meu coração nenhuma raiz de orgulho ou de ego, que pelos dias de sucesso e bonança que o Senhor nos dá, só assim, né, só clamando a Ele por humildade, nós seremos livres deste pecado que é o orgulho e que fez um dia Satanás cair do céu. Amém? Que o Senhor, né, possa livrar os nossos corações deste pecado. Então nós podemos perguntar, né, então qual deve ser a nossa alegria, né? Qual deve ser a base e a fonte da nossa alegria? Se Jesus diz para os seus discípulos, não se alegre, né, em pessoas sendo transformadas, demônios se submetendo a vocês. Então, qual é a base e a fonte da nossa alegria? Qual é aquilo que deve ser a mola propulsora, né, que nos faz
viver, que motiva as nossas vidas. Jesus, como nós já lemos, no verso 20, vai dizer: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Se alegre porque os seus nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. Sem dúvida, foi uma honra para aqueles discípulos, um privilégio ver demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas. Eram motivos corretos para se alegrarem. No entanto, privilégio maior para eles e para todos nós é ter o nome escrito no livro dos céus. Amém? É o fato de nós sermos convertidos, de nós termos sido perdoados e de termos os nossos nomes inscritos no livro dos céus, nos registros das almas salvas. E o que significa ter o nome escrito no livro da vida, como a maior alegria para as nossas vidas, e não ter alegria nas coisas deste mundo. O apóstolo João vai nos dizer que este livro ele foi escrito antes da fundação do mundo, lá em Apocalipse 13, 18. Em Apocalipse 13, 18, o apóstolo João vai dizer que 13:8, perdão, irmãos, 13:8, Apocalipse. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, Jesus está dizendo que a nossa alegria deve estar em nós termos os nossos nomes escritos no livro da vida, esse livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Jesus diz que nós devemos nos alegrar, porque um dia, antes do sol brilhar, antes da lua iluminar a noite, antes dos universos serem criados, os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida. Deus já havia pensado em nós antes da fundação do mundo, e é por isso que a nossa alegria deve estar nisso. E nós vamos falar de algumas verdades que, se o seu nome está escrito neste livro, então há verdades eternas sobre a sua vida, há verdades eternas sobre você. E se o seu nome não está, então essas verdades também não são para você. Então nós podemos listar algumas verdades sobre o que significa ter o seu nome escrito no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e como isso deve ser a base da nossa alegria. Então, Jesus está dizendo: se alegre, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Em primeiro lugar, se o seu nome está escrito no livro dos céus, você foi escolhido por Deus na eternidade. Amém? Antes de o mundo existir, antes de todas as coisas serem criadas, você já estava na mente de Deus. Deus já havia escrito o seu nome lá. Em segundo, se alegre por ter o nome escrito no livro dos céus, porque se seu nome está lá, você está predestinado a fazer parte da família de Deus. Amém? Em amor, Efésios 1, do 4 ao 6, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Se seu nome está no livro da vida, você foi chamado, predestinado para fazer parte da família de Deus. Amém? Se o seu nome está lá, você foi resgatado de toda a escravidão maligna. Amém? Se o seu nome está lá, você foi resgatado de toda a escravidão maligna. Vocês foram libertados do pecado, do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho do amor, que é o Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos nos alegrar. Amém? Se o seu nome está escrito no livro da vida, você foi comprado para ser o bem mais precioso de Deus. Amém? Como assim, o bem mais precioso? Em 1 Pedro 1,18, 1 Pedro 1, verso 18 e 19, vai dizer assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você é o bem mais precioso de Deus, porque Deus te comprou com o sangue do seu próprio Filho. Amém? Não foi com ouro e prata. As pessoas do mundo julgam o ouro e a prata como os bens mais preciosos, mas Deus está dizendo, Pedro está dizendo, não, isso são perecíveis, vocês foram comprados com o sangue do Filho de Deus, o sangue do próprio Deus, e é por isso que vocês são agora o bem mais precioso de Deus. E o próprio Jesus disse, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. O mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, agora Ele tem por todos aqueles que Ele colocou em Jesus. Amém? É por isso que, se o seu nome está no livro da vida, você é o bem mais precioso de Deus. Você foi escolhido por Deus na eternidade, você está predestinado a fazer parte da família de Deus, você foi resgatado de toda escravidão maligna e você foi comprado como o bem mais precioso de Deus. É isso que Jesus está dizendo que nós devemos nos alegrar. Em quinto, se o teu nome está no livro da vida, Cristo tomou o seu lugar no castigo infinito da ira de Deus. Amém? Se o seu nome está lá, Cristo tomou o seu lugar sobre a ira infinita de Deus. Naquela cruz, Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho Jesus Cristo. E essa ira era destinada a todos nós, a todos aqueles que pecaram. E se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, Cristo tomou o seu lugar ali na cruz. E se o seu nome não está, essa ira um dia irá cair sobre você, irrevogavelmente, né? Porque todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da graça e da glória de Deus. E um dia essa ira irá cair sobre todos aqueles que não estão com seus nomes no livro. Mas se o seu nome está lá, Jesus sorveu essa ira, Ele absorveu toda essa ira por amor a você, amém? E é sobre isso que nós devemos nos alegrar. É sobre isso que os nossos corações devem estar alegres, não simplesmente pelo sucesso do ministério, o sucesso na vida particular, o sucesso em outras coisas, mas nas verdades eternas de ter o nome escrito no livro dos céus. Porque pode ser que o sucesso, se nós colocarmos a base da nossa alegria no sucesso do ministério, das nossas carreiras, do nosso casamento, essas coisas podem nos decepcionar, essas coisas talvez não tragam a alegria verdadeira que nós desejamos. E nós iremos ficar decepcionados, frustrados, dizendo que Deus não está fazendo nada em nossas vidas, porque nós estamos buscando a fonte da nossa alegria em coisas erradas. Mas quando nós buscamos e colocamos essas verdades como a fonte da nossa alegria, nós jamais seremos decepcionados, amém? Se a alegria de cada um de nós estiver nisso, nós estaremos seguros. E é por isso que Jesus disse, se alegre porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Em sexto lugar, se o seu nome está lá, Deus fez com que você nascesse de novo. Ele te deu um novo coração, Ele te deu um coração capaz de amá-lo, capaz de buscá-lo, capaz de amar a palavra dEle, capaz de amar a comunhão com Ele, amar a comunhão com os irmãos. Os nossos corações, como diz Ezequiel, eram um coração de pedra, um coração duro, que não amava a Deus e não buscava a Ele. Mas, se os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Deus nos fez nascer de novo, nos dando um novo coração, um coração capaz de amá-lo e um coração habitado pelo Espírito. Em sétimo lugar, se o seu nome está escrito no livro da vida, se alegre porque Ele perdoou todos os seus pecados e te declarou inocente. Amém? Romanos 8, verso 1 ao 4, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne,
Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Ele perdoou você, ele perdoou todos os seus pecados e atribuiu a justiça de Cristo a você. Agora você está diante de Deus, santo e inculpável. É como se você jamais tivesse pecado, e mais do que isso, é como se você tivesse obedecido plenamente à lei, porque ele atribuiu a você a justiça de Cristo. Agora você pode se alegrar, né, porque ele perdoou e te declarou inocente diante dele. Em oitavo lugar, né, se o seu nome está escrito no livro dos céus, se alegre porque Deus lhe deu o dom do arrependimento e da fé. Amém? Se você hoje é um filho de Deus, uma filha de Deus, e crê em Deus, é porque um dia Ele te deu esse dom de se arrepender, de crer nele, de invocá-lo o seu nome e ser salvo, né? Nenhum homem sem Deus pode invocar a Deus pela sua própria vontade. Nenhum homem jamais buscou a Deus, é que Paulo diz. Mas se Deus não der o arrependimento e a fé, nenhum homem pode invocá-lo. Mas se nós podemos invocá-lo, se nós podemos amá-lo, se nós podemos ter comunhão com Ele, é porque Ele um dia nos deu o arrependimento e a fé para buscá-lo. Amém? Em nono lugar, separei aqui 11, né? 11 verdades, mas há muitas outras. E a nona verdade é que se o seu nome está no livro dos céus, você está resgatado para sempre dos terrores do inferno. Amém? O inferno jamais vai poder requisitar a sua alma. Paulo nos diz que nós somos corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios 12, 27. Se o seu nome está escrito no livro do Cordeiro, você agora é corpo de Cristo e o inferno jamais vai poder requerer sua alma. Paulo também diz que Cristo é a cabeça do corpo, lá em Colossenses 1,18. É interessante, né, que Paulo vai usando essas metáforas. Ele usa a metáfora do esposo e da esposa serem um, também fazendo essa metáfora de Cristo e a igreja, mas aí essa metáfora ainda é, digamos, insuficiente, né? Não é totalmente plena, porque por mais que o esposo e a esposa sejam um, né? Eles ainda não estão tão unidos como o corpo e a cabeça, né? O esposo e a esposa, mesmo que sejam um, eles podem trabalhar em Barueri, outro em Santana, eles vão estar separados ali fisicamente, né? Mesmo que sejam um diante de Deus. Mas quando Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo, ou seja, alguém aí já viu um corpo sem uma cabeça e dizer que aquela pessoa está viva? Acho que não, né? Se você vê um corpo sem uma cabeça, nunca que você vai dizer que essa pessoa está viva, né? Então, se Cristo é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo, nós estaremos aonde a nossa cabeça está. E Cristo está à destra de Deus, e nós também estaremos à destra dele naquele grande dia. Amém? Jamais alguém vai poder dizer, o cara morreu ali, mas a sua cabeça está lá em Barueri, eu estava falando com ele ontem, né? Isso aí é impossível, né? Então, se Cristo é a cabeça do corpo, e nós somos o corpo de Cristo, nós estaremos aonde Cristo está. Amém? E se o cabeça da igreja é o Deus imortal, o próprio Deus, o Filho de Deus imortal, então nós, como filhos e filhas de Deus, também somos imortais junto com Ele, né? Nós não mais morreremos eternamente, nós não mais iremos morrer, porque para nos matar, eles teriam que matar a própria cabeça, que é Jesus, o Filho de Deus. E se Ele é o Deus imortal, então é impossível que a nossa cabeça, que é Cristo, morra, né? Então nós jamais também morreremos, porque Cristo é a nossa cabeça. Amém? Então se o seu nome está escrito no livro dos céus, você está resgatado para sempre dos terrores do inferno, porque Cristo, o cabeça do corpo, Cristo, o cabeça da igreja, e este corpo estará onde sua cabeça está, que é a destra de Deus. Amém? Em 10º lugar, se o teu nome está escrito no livro dos céus, você permanece justo e tem paz com Deus para sempre. Amém? Não só no dia bom ou no dia mau, né? Não só no dia que você obedeceu mais ou obedeceu menos.
mas agora você tem paz eterna com Deus. Se alegre nisso, né? Jesus está dizendo, tudo nós não temos paz só nos dias bons, né? Mas em todos os dias. Porque Deus, Ele nos fez herdeiros de tudo que existe com Cristo. Deus nos adotou como filhos e filhas e nos fez herdeiros de todas as coisas. Tudo Deus fez por causa de Cristo. Tudo é herança de Cristo. E Ele te fez herdeiro das mesmas coisas. Tudo que é de Cristo também é seu, porque Ele te fez herdeiro e co-herdeiro com Ele. Amém? Se o teu nome está escrito no livro dos céus, Ele te adotou como filho e te fez herdeiro de tudo isso. E isso está para além da compreensão, né? Todos os céus, todas as coisas pertencem a Cristo e também agora a todos nós que somos filhos e filhas dele. Em 11º lugar, se o teu nome está escrito no livro dos céus, se alegre porque o Espírito Santo de Deus, o Deus eterno, habita em você. E agora você tem comunhão eterna com Deus Trino, com este Deus maravilhoso. Se o teu nome está escrito no livro dos céus, o Espírito Santo de Deus habita em você, por meio do Santo Espírito dele. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E você tem a paz que excede todo o entendimento. É por isso que o Filho de Deus ele não está desamparado neste mundo, porque o Espírito Santo de Deus, que é próprio Deus, está habitando em você. É por isso que você, como filho, não está desamparado neste mundo. A tristeza, a agonia, as aflições deste mundo nunca são finais na sua vida, porque você tem o Espírito Santo em seu coração. Amém? Então, há muitas outras verdades, né, que nós podemos dizer aqui a respeito de ter o nome escrito no livro dos céus. Isso nos dá acesso e nos coloca em uma posição muito mais elevada de que qualquer alegria que esse mundo pode dar ou pode oferecer. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos, não coloquem as suas expectativas no ministério, na igreja, no casamento, na carreira, nessas coisas, porque tudo isso podem falhar, né? Podem fracassar, e se a sua alegria for isto, você também irá, você ficará desanimado, entristecido, desanimado, mas se a sua alegria for todas essas verdades, por ter o nome escrito no livro dos céus, você jamais vai se frustrar. Amém? A verdadeira alegria, né, que Cristo diz ter aqueles que têm o nome no livro dos céus, deve ser essa como a fonte da nossa alegria. E isso é muito maior do que qualquer coisa deste mundo, muito maior que qualquer coisa que acontecerá para nós, muito maior do que qualquer circunstâncias que vai vir sobre nós. Ele disse isso para aqueles discípulos como uma forma de os prepará-lo para os dias que viriam sobre ele. Se a alegria de Pedro, de Tiago, de João estivesse no ministério, em demônios sendo expulsos, em pessoas sendo curadas, no dia em que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo, ele ia achar que Deus tinha abandonado ele. No dia em que João fosse lançado lá na ilha de Pátmos, se a alegria do João fosse um ministério, ele iria se decepcionar, achando que Deus havia abandonado ele. Mas Jesus está dizendo a eles, se a sua alegria for ter um nome no livro dos céus, você, Pedro, pode ser preso de cabeça para baixo e você vai estar alegre. Você, João, pode ser lançado na ilha de Pátmos e ficar toda a sua velhice lá, e ainda assim você estará alegre. Você, Tiago, será decapitado, mas se a sua alegria estiver em ter um nome no livro dos céus, você ainda estará alegre, porque você estará ganhando aquilo que é a verdadeira alegria. Porque não importa as circunstâncias, se a sua alegria estiver em ter o seu nome escrito no livro dos céus, nada poderá roubá-la. Amém? Porque jamais vai depender das circunstâncias, mas daquilo que Deus, o Pai, Ele fez por nós na eternidade passada, como nós vimos nessa verdade.
Porque se a alegria de vocês estiver em ter o nome no livro da vida e nessas verdades que mencionamos, não importa nada. Toda a frustração, toda a decepção, ela vai ser fútil, porque isso não vai ser aquilo que motiva as nossas vidas, mas essas verdades que nós lemos. Aquilo que motiva as nossas vidas será a graça pela salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Como foi dito, né? Os discípulos, eles voltaram eufóricos, animados e possuídos dessa alegria de verem pessoas crendo no Evangelho, de demônios sendo expulsos, e Jesus o adverte: contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Né? Jesus não está proibindo que a sua alegria, a alegria nessas coisas, né? Na libertação de uma vida, na conversão de uma pessoa, né? Porque nós sempre interpretamos ao extremo, né? Se eu não devo ter alegria nisso, então eu não vou mais fazer mais nada, né? Não vou me alegrar. Não, não é isso, né? Porque Jesus mesmo conta a parábola do filho pródigo, né? Que quando ele voltou, houve grande alegria naquela casa. Conta também a parábola da mulher que varre a casa à procura da dracma perdida, e também a grande alegria quando ela encontra. Mas o que Jesus está dizendo que há uma alegria de fato em tudo isso. No entanto, essa jamais deve ser a fonte da sua alegria, de modo que se não houver almas convertidas, não houver expulsões de demônios, essas coisas não o desanime, não o deixe cabisbaixo, né? Se a sua carreira não deslancha, se o seu casamento ali não é aquilo que você pensou, Jesus está dizendo: não faça disso a fonte da sua alegria, mas a fonte da sua alegria dos discípulos ali deve ser no Deus da salvação. A fonte não é que pessoas se convertam a Deus, mas a fonte deve ser o Deus da salvação. A fonte da nossa alegria não deve ser por pessoas sendo curadas, mas pelo Deus que concede a cura. Amém? A fonte da nossa alegria no ministério não deve ser o ministério em si, mas o Deus que nos chamou para trabalhar por Ele, né? E isso vai nos livrar de toda e qualquer frustração que a vida pode nos dar. E é a alegria dessas 11 verdades que nós falamos, de ter o nome do livro da vida, que vai nos sustentar todos os dias das nossas vidas. Amém? E é isso que nós devemos mostrar para o mundo, que a nossa verdadeira alegria é ter o nome escrito no livro dos céus. As pessoas não devem olhar para nós como cristãos e achar que a nossa alegria é porque nós temos uma boa saúde, nós temos um bom casamento, nós temos uma igreja cheia e pulsante, mas que a nossa verdadeira alegria é porque nós temos o nosso nome escrito no livro dos céus. As pessoas devem olhar para nós e ver que a nossa alegria é que nós fomos salvos, nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos transportados do reino das trevas para um reino de luz, e essa alegria que nós devemos mostrar para o mundo e para as pessoas, porque a única coisa, né, que pode destruir essa alegria é se o próprio Filho de Deus fosse destruído, e como nós falamos, isso é impossível, então nada pode destruir esta alegria, amém? As coisas que o mundo oferece como alegria são passageiras e podem ser destruídas a qualquer momento, mas a alegria que Deus dá, ela é duradoura e eterna, amém? Então deixe que a alegria de ter o nome escrito no livro do Cordeiro será a alegria que sustenta a sua vida todos os dias. Deixe que todos vejam que sua maior alegria é que o seu nome está escrito no livro dos céus. Deixe que essa seja a alegria que motive a sua vida, que te impulsione todos os dias, mais do que qualquer coisa deste mundo. Amanhã se pela graça de Deus, nós iremos acordar, iremos para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, e o mundo também vai acordar em busca do seu sucesso, do seu dinheiro, dos seus bens, mas o que deve motivar as nossas almas é ter o nome escrito no livro dos céus. Que essa alegria nos motive todos os dias, que a alegria de sermos sido feitos filhos de Deus, adotados por Ele, tendo sido efeitos de Deus, herdeiros de Deus, seja o que motive as nossas vidas todos os dias.
que nós, como membros da Igreja Batista, nós possamos nos alegrar nessas verdades, não no sucesso do ministério, na carreira, no casamento, mas em ter o nome escrito no livro dos céus, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo, porque cada um de vocês estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, e Ele os colocou em seu Filho para que você fosse amado por Ele eternamente na sua volta. Amém? E por fim, Deus, com isso, com essa alegria no lugar correto, Deus será glorificado muito mais nas nossas vidas, quando nós mostrarmos para o mundo que somos alegres por estar nele, em seu Filho, por ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Isso glorifica mais a Deus em nossas vidas, que nós jamais descansemos até que tenhamos o testemunho do Espírito Santo em nossos corações de que os nossos nomes estão no livro da vida, que nós fomos santificados, justificados e perdoados em Cristo Jesus. Que não descansemos, enquanto estivermos certos de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Não descansemos até que sejamos um com Cristo e de que Ele está em nós. Amém? Essa é as características do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro Filho de Deus. Se o seu nome está escrito no livro dos céus, então todas essas coisas que nós falamos são verdades acerca de você, são verdades agora e serão verdades eternamente. E essa é o motivo da nossa alegria, agora e para todo sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia, Deus, nós não éramos o Teu povo, um dia nós não éramos os Teus filhos, mas a Tua voz, ó Deus, nos chamou das trevas para a luz, ó Deus. E o Senhor nos chamou para sermos os Seus filhos, nos chamou, ó Deus, para ser o Seu povo, para ser a Sua família, ó Deus. E isso não aconteceu no dia em que nós cremos no Senhor, mas isso aconteceu muito antes, Senhor Deus, na eternidade passada, antes do mundo ser criado, antes do seu primeiro haja luz, ó Deus, o Senhor já havia escrito os nossos nomes no livro do Cordeiro, ó Deus. E nós cremos que o Senhor escreveu os nossos nomes ali, e todas essas verdades que nós falamos, ó Deus, são verdades a respeito de nós. Que a nossa alegria, que a fonte da nossa alegria esteja, Senhor, em ter os nossos nomes escritos no livro da vida, ó Deus. Que esta alegria, Deus, nos livre de frustrações deste mundo, nos livre, Senhor Deus, de frustrações que nós criamos em certas expectativas, Senhor Deus, em relações a ministério, casamento, família e tantas coisas, Senhor Deus, que acabam nos frustrando, nos desanimando, mas que as nossas expectativas, Senhor Deus, não estejam nessas coisas, que as nossas alegrias, Senhor Deus, não estejam nessas coisas, mas que a nossa alegria eterna esteja no Senhor, ó Deus, no Deus eterno, que declarou, Senhor Deus, tantas verdades sobre as nossas vidas, Pai, na Tua palavra. Que essas promessas e essas verdades, ó Deus, possam estar em nossas mentes e em nossos corações, para que continuamente, ó Deus, nós possamos nos alegrar no Senhor, ó Pai. Que essas 11 verdades, ó Deus, e tantas outras que nós poderíamos falar, Deus, aqui esta noite, que o Senhor declarou sobre nós, Senhor Deus, possa estar em nossos corações e em nossas mentes, e nós jamais, ó Deus, nos esquecermos dela, Pai. Que nós possamos falar dela todos os dias, meditar nessas verdades todos os dias, ó Deus, sabendo que o Senhor declarou ela sobre nós, Senhor Deus, e um dia o Senhor declarará eternamente, ó Pai, sobre nós quando nós estivermos junto a Ti, ó Pai. Que cada um aqui esta noite, ó Deus, possa estar convencido e confiante, ó Deus, pelo testemunho do Teu Santo Espírito, ó Deus, que tem o Seu nome escrito no livro da vida, ó Pai. Que nenhuma pessoa aqui esta noite, ó Deus, saia sem essa certeza e sem essa confiança, ó Pai. Que se há alguém aqui esta noite, ó Deus, que não tem essa certeza, essa confiança, que o Senhor confirme em seu coração, Deus, que o Senhor o chame pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor o chame pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós sabemos que basta apenas uma palavra do Senhor, que as nossas almas são restauradas, ó Deus.
bastou uma palavra ali para Lázaro: Lázaro, venha para fora, e o morto veio. Ali já não havia vida, Senhor Deus, há 4 dias, mas o Senhor, com uma palavra, o Senhor o trouxe aquele morto para fora, Deus, tão vivo quanto qualquer outro ali, Deus. E é por isso que nós te pedimos, ó Deus, esta noite, que se alguém ainda morto, Pai, que o Senhor possa chamar pela tua palavra, ó Deus, chamar este homem, esta mulher, que o Senhor escreveu o seu nome na eternidade passada, chamando para fora, chamando das trevas para a luz e para o reino do teu Filho amado Jesus, ó Deus. Que nessa noite, ó Pai, que o Senhor ainda chame aqueles que ainda faltam, Pai, seja por meio dessa tua palavra, por meio, ó Deus, da confirmação do Teu Santo Espírito ao longo da semana, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito opere, Senhor Deus, no coração desta vida que ainda não tem a confiança e o pleno descanso de ter o Seu nome escrito no livro da vida, ó Pai. E para todos nós, ó Deus, que um dia ouvimos a Tua voz e temos a plena confiança de que os nossos nomes estão no livro da vida, que nós jamais, Senhor Deus, venhamos nos alegrar com aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Que a base da nossa alegria, ó Deus, não seja nas coisas passageiras deste mundo, por mais que ainda sejam boas, Senhor Deus, mas que a nossa alegria esteja no Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja, Pai, para sempre a nossa alegria, ó Deus. Um dia nós estaremos diante do Senhor, ó Deus, e o Senhor irá perguntar a cada um de nós qual foi a sua maior alegria nos anos que eu te dei, e que nós possamos dizer, ó Deus, que o Senhor foi a nossa maior alegria, ó Pai. Nós não queremos um dia, Deus, ter medo do Senhor por dizer que o Senhor não foi a nossa alegria, que o Senhor não foi a nossa satisfação nesta vida, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, com confiança poder dizer que o Senhor é, que o Senhor foi e que o Senhor sempre será a nossa maior alegria, Jesus. Porque não há outro, Deus, que a nossa alma deseje mais do que a Ti, Jesus. Não há outro que pode satisfazer as nossas almas plenamente, senão o Senhor, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que a alegria de ter os nossos nomes escritos no livro do céu possa transbordar em nossas vidas, para que o mundo veja, ó Deus, que nós não estamos mais em busca das coisas passageiras que este mundo almeja, Pai. Os homens morrem, lutam por dinheiro, por posses, por riquezas, e nada disso pode satisfazê-los, ó Deus. Mas que o mundo possa ver que as nossas vidas já estão satisfeitas, porque nós temos os nossos nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Esteja conosco essa semana, ó Pai, que o Senhor possa estar conosco, continuar conosco, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos guardando e nos protegendo, ó Pai. Esteja com a vida do nosso pastor Antônio Carlos, que o Senhor restaure a sua saúde por completo, que o Senhor limpe os seus pulmões, que o Senhor restaure ali, ó Deus, o seu fôlego, a sua saúde, ó Pai. Esteja com a sua família, com todos que fazem parte ali da família do teu filho, ó Pai. Restaura a sua saúde, no nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Esteja com cada irmão aqui esta noite, que o Senhor os leve em paz para as suas casas, e que, se for a tua vontade, que o Senhor nos conceda mais um dia de vida para cada um de nós amanhã, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meu irmão, sim, estamos